Pai do Senhor, meus irmãos, estou mais uma vez aqui para comunicar aos irmãos sobre uma nova série que estarei lançando no meu novo livro, uma série de 36 capítulos abençoado sobre o livro Eu Só Queria um Pai, sobre o relato do filho de Davi, Absalão. Que Deus abençoe a todos e acompanhe de forma veemente e impetuosa, como Atos 2. Deus abençoe. A sombra de Absalão, o peso do nome e do exílio. Absalão, um nome que ecoava poder e tragédia. Filho de Davi, rei de Israel, Absalão carregava consigo o peso de um destino complicado. Sua beleza era lendária, sua ambição insaciável. Mas a sombra da revolta e do exílio pairava sobre ele. No coração do exílio nasceu Tamar, a filha de Absalão. Uma criança inocente, alheia aos crimes do pai, mas destinada a carregar o fardo de seu nome. Tamar, um nome que significava palmeira, símbolo de beleza e resistência, mas também de luto e tristeza na tradição hebraica. A história de Tamar é um conto de perda e esperança, de amor e traição. É uma história que nos transporta para o coração do drama familiar de Davi, revelando as complexas relações entre pais e filhos e o preço da ambição desmedida. Tamar, um nome que ecoava nos corredores da memória de Absalão. Um nome que trazia à tona a lembrança de sua irmã, vítima de uma terrível violência. A escolha do nome não foi por acaso. Carregava em si o peso da dor, da culpa e da busca por redenção. Para Absalão, Tamar representava a promessa de um novo começo, uma chance de reescrever a história de sua família. Em seus olhos, ela era a personificação da beleza e da pureza, um símbolo de esperança em meio ao desespero do exílio. Mas o nome Tamar também carregava consigo um fardo pesado. A sombra da tragédia que havia se abatido sobre sua família pairava sobre ela, um lembrete constante da fragilidade da vida e da imprevisibilidade do destino. Crescer com o peso desse nome moldou a personalidade de Tamar, tornando-a uma jovem forte e resiliente, mas também marcada pela tristeza e pela consciência da injustiça que permeava sua história familiar. O exílio. Uma palavra que evocava isolamento, perda e saudade. Para Tamar, era a única realidade que conhecia. Longe de Jerusalém, longe da corte de seu avô, Davi, ela cresceu em meio à comunidade de seus conterrâneos, unidos pela dor da derrota e pela esperança do retorno. Os dias transcorriam lentos, marcados pela nostalgia de uma terra que ela nunca havia conhecido. As histórias sobre a glória passada de Israel e a bravura de Davi eram contadas e recontadas, alimentando em seu coração o desejo de um dia pisar na terra prometida. A figura de Davi, seu avô ausente, era envolta em uma aura de mistério e admiração. Um rei poderoso e justo, mas também um pai que havia falhado em proteger seus filhos da desavença e da dor. A infância de Tamar foi marcada por essa dualidade, a beleza agreste do exílio e a saudade de um lar que ela só conhecia através das histórias. Um contraste que moldou sua personalidade, tornando-a uma jovem sonhadora, mas também consciente das adversidades da vida. A figura de Absalão dominava a vida de Tamar, era seu herói, seu protetor, a única constante em um mundo de incertezas. Absalão nutria por Tamar um amor profundo, quase obsessivo, vendo nela um reflexo de sua própria beleza e inteligência. Ele a educava com cuidado, transmitindo-lhe o conhecimento das Escrituras e a história de seu povo. Absalão contava histórias de sua infância na corte de Davi, descrevendo a magnificência de Jerusalém e a glória do reino de seu pai. Mas, por trás dessas lições, escondia-se um propósito obscuro. Absalão alimentava um ódio profundo por Davi, a quem culpava por sua queda e exílio. Ele semeava em Tamar a semente da dúvida, plantando em seu coração a imagem de um rei injusto e cruel.
Tamar, dividida entre o amor pelo pai e a lealdade à família, absorvia essas histórias com uma mistura de fascínio e apreensão. Ela amava Absalão, mas algo em suas palavras soava falso, como um veneno disfarçado de mel. Seção 5. Sonhos de vingança. O desejo de Absalão pelo trono de Davi. O exílio não apagou a ambição de Absalão. A cada dia, o desejo de vingança e o sonho de tomar o trono de Davi ardiam em seu peito. Ele reunia aliados entre os descontentes de Israel, tecendo uma teia de intrigas e conspirações. Absalão falava com paixão sobre seus planos de restaurar a justiça e a glória do reino de Davi. Mas Tamar percebia a sombra da amargura em seus olhos, o brilho da ambição desmedida que o consumia por dentro. Ela se perguntava: seria a justiça o verdadeiro motivo de Absalão? Ou seria a vingança o motor de suas ações? A dúvida corroía o coração de Tamar. Ela amava o pai, mas temia que ele estivesse trilhando um caminho perigoso, um caminho que poderia levar à ruína de todos. Section 6. Entre dois mundos. O conflito interno de Tamar. Tamar crescia dividida. De um lado, o amor por Absalão, a admiração por sua força e inteligência, a esperança de um futuro ao seu lado. Do outro, a sombra de Davi, a lealdade à sua linhagem, o medo da vingança e da guerra. Ela se perguntava sobre a vida na corte de Davi, sobre a avó que nunca conheceu, sobre seus tios e primos. Sentia falta de uma família completa, de um lar onde o amor e a paz reinassem. A cada notícia sobre os planos de Absalão, a cada rumor de guerra, a ansiedade de Tamar aumentava. Ela se sentia como um pássaro preso em uma gaiola, debatendo-se entre a lealdade ao pai e o anseio por uma vida diferente. Tamar sabia que a decisão final se aproximava e que ela teria que escolher um lado. Mas qual lado escolher quando o coração estava dividido? Section 7. A busca por justiça. Tamar. Diante da traição e da dor. A tragédia, como um fantasma adormecido, despertou. A revolta de Absalão eclodiu, manchando de sangue as terras de Israel. Tamar viu seu mundo ruir diante de seus olhos, a promessa de paz e justiça esmagada pela fúria da guerra. A notícia da morte de Absalão a atingiu como um raio. A dor da perda, profunda e dilacerante, ameaçava consumi-la por dentro. Mas, em meio ao luto, uma nova força começava a florescer em seu coração. Tamar se recusou a ser definida pela tragédia. Ela buscou refúgio na fé, encontrando consolo nas Escrituras e na crença em um futuro de paz. Decidida a honrar a memória de seu pai, mas também a buscar a justiça verdadeira, Tamar se tornou uma voz poderosa contra a violência e a vingança. Sua história se tornou um símbolo de esperança, um lembrete de que mesmo nas trevas mais profundas, a luz da compaixão e do perdão pode prevalecer. Section 8. O legado de Tamar. Uma história de perda, coragem e esperança. O tempo, como um rio implacável, seguiu seu curso. As feridas da guerra se cicatrizaram, deixando para trás as marcas da dor e da perda. Mas a história de Tamar, a filha de Absalão, ecoou através das gerações, um testemunho de coragem e resiliência. Tamar se tornou um símbolo de esperança para as mulheres de Israel, um exemplo de força e determinação diante da adversidade. Sua história, passada de mãe para filha, inspirou gerações a lutar por um futuro mais justo e pacífico. O legado de Tamar transcendeu as barreiras do tempo, tornando-se um farol de luz em tempos de escuridão. Sua história nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a compaixão podem florescer, guiando-nos em direção à luz. Section 9. Conclusão. Reflexões sobre o impacto do exílio e a força do perdão.
A história de Absalão e Tamar é um conto atemporal sobre os laços complexos da família, o peso do passado e a busca incessante por justiça. O exílio, como uma ferida aberta na alma, marcou profundamente a vida de ambos, moldando suas escolhas e destinos. Para Absalão, o exílio foi um catalisador de amargura e ressentimento, alimentando seu desejo de vingança e levando-o a um fim trágico. Para Tamar, o exílio representou um desafio, uma oportunidade de forjar sua própria identidade em meio à adversidade. A história de Tamar nos ensina que a verdadeira força não reside na vingança, mas no perdão. Ao escolher a compaixão em vez do ódio, Tamar rompeu o ciclo de violência que havia assolado sua família por gerações, tornando-se um símbolo de esperança para o futuro. Que a história de Absalão e Tamar nos inspire a buscar a reconciliação em nossas próprias vidas, a perdoar as feridas do passado e a construir um futuro mais justo e pacífico para todos.